O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Situação na Venezuela, guerra na Ucrânia, agora a Groenlândia e que desafios é que isso levanta também para a Europa, que é o tema que vamos abordar agora. A Europa no momento da verdade. Os convidados são Miguel Monjardino, também António Vitorino. A moderação é da Teresa Dimas. Faça a favor. Eu vou já apresentando o nosso segmento, só o título daria para nós estarmos aqui o resto da tarde a conversar, a Europa no momento da verdade, mas eu convido-os, nós temos duas correspondentes, um enviado especial que nos vão lançar aqui alguns desafios. Começamos pelo Bruno Castro Ferreira, que está há mais ou menos uma semana na fronteira para entrar na Venezuela, vamos ver se consegue, e que nos vai falar de Donald Trump, de o homem espetáculo e o presidente da ação. A intervenção militar dos Estados Unidos, que culminou com a captura ou sequestro de Nicolás Maduro na Venezuela, mostra mais uma vez Donald Trump como ator principal, isolado nesse papel de protagonista, enquanto a União Europeia está como que na plateia a assistir a tudo sem fazer nada. Acontece que esse papel de protagonista é feito, de certa forma, quase como um bully, e a União Europeia percebe isso. A União Europeia precisa de criticar esta decisão de Donald Trump, porque ela atenta contra o direito internacional e a União Europeia depende do direito internacional, mas na realidade está limitada na forma de o fazer, porque depende estrategicamente dos Estados Unidos. E há, claro, questões de direitos humanos aqui. Quem vem da Venezuela lembra-nos que quando a Europa ficou destruída depois da Segunda Guerra Mundial, a Venezuela acolheu milhares e milhares e milhares de europeus. Pede agora à União Europeia, esse bloco associado a valores de liberdade, que faça a mesma coisa. A União Europeia, quase que entre a espada e a parede, pode fazer o quê? Seguimos para ouvir a Irina Shef, correspondente da SIC na Ucrânia, traça um retrato do país, um país que quer os valores europeus, que quer entrar para a União Europeia, e os desafios ucranianos são também os desafios da Europa. Vamos ouvir. Olá, a partir de Kiev. Quase 4 anos depois do início da guerra em larga escala, a palavra Europa continua a ter uma força enorme por aqui. A maioria dos ucranianos vê-se como parte da Europa, não apenas no mapa, mas naquilo que tem a ver com identidade e valores. Liberdade, democracia e poder de escolha. Escolher o próprio caminho é um privilégio e aqui assiste-se todos os dias ao preço alto desse privilégio. Tudo o que se passa na Ucrânia tem e vai continuar a ter repercussões diretas na Europa. Nas migrações, na segurança, na indústria de defesa, no crescimento de extremismos e também na forma como os Estados europeus desenham os seus orçamentos num contexto de incerteza prolongada. O dia-a-dia dos ucranianos acontece dentro dessa incerteza, noites de bombardeamentos, períodos sem eletricidade, sem água, por vezes sem aquecimento e com temperaturas de 20 graus negativos a caminho. Não é fácil manter o moral quando não se dorme, quando se contam os trocos e quando alguém da família está a combater, mas as pessoas continuam a trabalhar, continuam a estudar, continuam a fazer planos e, sobretudo, a tentar manter a dignidade. Os desafios para a Ucrânia são profundos. Garantir a segurança, reconstruir cidades, estabilizar a economia e evitar o desgaste social de uma guerra longa. Não há solução mágica nem fim rápido à vista. A Europa é hoje o principal farol de esperança. Se os Estados Unidos recuarem por fadiga ou mudança política, será a Europa a ter de segurar a linha. Não é um desafio pequeno. Avançamos para a Susana Fresco, correspondente da SIC em Bruxelas. Fala do desprezo de Donald Trump pela Europa. Já vamos falar disso, porque é que ele nos despreza tanto. Ele e a sua administração. Não sei se o Miguel vai concordar. Mas fala do caminho sobre gelo fino que a União Europeia faz neste momento.
A União Europeia arranca 2026 encurralada entre a ameaça russa e a imprevisibilidade dos Estados Unidos. Donald Trump já não esconde o desprezo que tem pelo projeto europeu e tornou-se num dos maiores, se não o maior desafio à unidade dos 27. Depois de Trump se lançar numa guerra de tarifas que obrigou os europeus a ceder, agora diz que quer a Groenlândia, uma ameaça que está a ser gerida do lado europeu com pinças, por causa das consequências graves que pode ter não só para a União Europeia, também para a NATO. Há uma desvantagem do lado dos 27, é que apesar do investimento crescente em defesa, a União Europeia continua a depender militarmente dos Estados Unidos e Trump explora essa dependência ao limite em todas as frentes e negociações, incluindo na forma como está a liderar as negociações de paz na Ucrânia. E também na Ucrânia, a União Europeia terá de saber manter a face em 2026. António Vitorino, que momento é este que a Europa atravessa? Bom, é um momento de um grande aperto europeu, porque simultaneamente se verifica uma alteração das condições geopolíticas e há um desafio à reformulação da narrativa fundadora da União Europeia. Para a União Europeia, as comunidades europeias, a sua origem está na paz. A paz é um elemento estruturante. E é a reconciliação franco-alemã. E toda a construção da narrativa europeia tem esse ponto de partida. E nós estamos a ser confrontados com a guerra. E, portanto, esta translação da narrativa é um desafio. Um desafio na medida em que não há uma cultura geopolítica europeia. Isto é, nós temos escala europeia para poder aspirar a ter uma posição geopolítica, mas não temos uma cultura comum europeia em matéria de leitura geopolítica. Há dois países na Europa que têm uma cultura geopolítica, que são a França e o Reino Unido. Há um país que foi desenvolvendo uma cultura geoeconómica, que foi a Alemanha, e que testou os limites dessa cultura geoeconómica recentemente, com os acontecimentos na Ucrânia. Bom, há outros dois países que têm uma cultura geopolítica de nicho, que são Portugal e a Espanha, em função da sua história colonial. Mas no seu conjunto, a cultura política europeia do seu posicionamento internacional não é equiparável à cultura política dos Estados Unidos, da Rússia ou da China como grandes potências. Temos escala, não temos cultura. E preencher este vazio que leva da escala à cultura não se faz da noite para o dia. E são as dores de parto desse desafio que eu acho que a Europa, neste momento, está a atravessar. E como é que se preenche esse vazio? Miguel, não temos aliado na Casa Branca, não vamos ter mais. O que é que nos está a acontecer do outro lado do Atlântico? Há um ano. Obrigado. Cumprimentar também o Dr. António Vitorino. Gosto. E parabéns à SIC, claro. Mas isso vai logo à cabeça. Não é? Estão com bom aspecto para 25 anos. Estamos sempre jovens. O que tem piada é quando me convidaram para vir aqui pela primeira vez em 2001 e não queria vir. Porquê? Não sei bem, gostava mais de fazer rádio, mas depois vim e gostei. Agora entra muitas vezes à distância, coisa não, que eu, muito nos perturba. Vivo o mais longe possível desta selva. Não necessariamente mais longe de nós. Não. A tecnologia permitiu isso. Mas há muita gente nova aqui e eu vou responder à pergunta. A dúvida que eu tenho no trabalho que faço é: como é que nós pensamos sobre o presente e o futuro? Como é que isto se faz? De onde é que vêm as ideias para nós pensarmos sobre o presente e o futuro? Número 1. E número 2, o que é que está a acontecer? E número 3, qual é o problema? E, portanto, como o Dr. António Vitorino disse, e a maneira como ele falou é o produto de uma maneira que nós temos de pensar, ou seja, todos nós temos ideias, mas de onde é que vêm, sobretudo para as pessoas mais novas, de onde é que vêm as ideias que nos levam a pensar de certa forma? A maior parte das pessoas não pensa sobre isso. Mas essas ideias vêm de algum lado, e se formos bom, vem da SIC Notícias, evidentemente. Vem da SIC Notícias. E do Expresso e tal. E vale a pena perguntar, as pessoas mais novas, também as pessoas da minha idade, porque é que eu penso de certa forma? De onde é que estas ideias vêm? Número 2, quando nós olhamos para
o que está a acontecer em termos culturais, em termos geoeconómicos, em termos de ciência, tecnologia e indústria, e numa série de áreas, há uma confluência destes fenómenos que me leva a pensar que nós estamos num momento de profunda transição histórica. Penso que é disto que o Dr. António Vitorino está a falar. Isto levanta uma grande perplexidade para as pessoas da minha idade, como para as pessoas mais novas, que é, então, qual é o problema? E o problema que nós estamos, e eu vou fazer aqui a ligação com o Dr. António Vitorino Dias, o problema não é o direito internacional, o problema não são os valores, o problema é o poder, o exercício do poder. E como o Dr. António Vitorino disse, nós, de facto, não temos cultura na Europa, a maior parte dos países europeus, não tem cultura de exercício do poder em termos de coerção. Porquê? Porque durante 80 anos, e isto é uma boa ideia para as pessoas mais novas aqui, do que é que a gente está a falar em termos da dificuldade do processo de adaptação, é que não há ninguém vivo que tenha memória histórica de ser adulto num período parecido com aquilo que a gente está a ter. Portanto, se as pessoas mais novas estão perplexas, animem-se, porque eu também estou. Portanto, estamos todos no mesmo barco. Portanto, é um problema de poder, de exercício do poder. Aquilo que Donald Trump tem feito é uma consequência da alteração, da confluência destes fatores todos. E ele está a reagir de uma forma que é consolidação do poder executivo e exercício da força armada em operações muito audaciosas. Segundo, um mercantilismo comercial, que nós estamos a ver. E terceiro, o Miguel Morgado falou nisso outro dia, eu também escrevi, é o chamado corolário Trump. Só que o corolário Trump agora não vai da Venezuela à Colômbia, vai até território europeu. E isto é que é a principal dificuldade que nós temos. Qual é a dificuldade? Vou já acabar. O Dr. António Vitorino diz, nós não temos cultura para lidar com este problema, não temos. E também não temos Estado preparado para isto. A grande dificuldade que nós vamos ter em termos eleitorais é que se nós europeus nos quisermos manter unidos, o Estado, como está estruturado, tem que mudar. Então vamos para esta questão, que é a questão da reação. Donald Trump já está há um ano no poder, nós já sabemos como ele era, ele apresentou a Estratégia de Segurança Nacional no início de dezembro, nós já sabemos tudo. Como é que ontem insultou Macron de uma forma infantil e escandalosa, diria eu. Quando é que nós aprendemos a reagir? Como é que nós vamos reagir? O que é que se vai passar na Europa? Nós, União Europeia, Europa. Pois não, se eu tivesse uma resposta a essa pergunta, eu não estava aqui na SIC Notícias, estava na McKinsey a rentabilizar a resposta. Na realidade, eu acho que a grande questão transatlântica, se quiser, é a revolução cultural Foi um sucesso. Foi um sucesso. O nosso público... Claro. Eu digo isto a brincar, mas estou a falar a sério. Portanto, é a inveja que me faz... Não, falando a sério. Eu acho que Trump está na origem de uma revolução cultural. Muito bem. E essa revolução cultural, que mexe nos alicerces da sociedade aberta, liberal, do pluralismo democrático, também atinge a Europa. E, portanto, aquela narrativa de que há democracias versus autocracias não está neste cenário. Neste cenário, Trump tem os inimigos internos e a União Europeia é parte dos seus inimigos internos enquanto inimigos externos. E é por isso que ele fez, naquela Estratégia de Segurança Nacional, aquela declaração tão desabrida, mas ao mesmo tempo tão sincera e transparente, de que o que ele quer é apoiar aquelas forças dentro da Europa que porão a Europa alinhada com... As forças nacionalistas. Portanto, os populistas, anti-europeus. E por isso a União Europeia está mais neste filme. A União Europeia, como tal, tem que desaparecer. Mas ele tem é que verdadeiro, sair. ele explica, perante isso, o que é que a Europa faz. Não é? Bom, ele não esconde nada, ele não tem jogo. A Europa não tem uma tarefa fácil, em primeiro lugar, porque o grande desafio da Europa é garantir a sua unidade. Em cada tomada de posição política há sempre um fator prévio, que é qual é o grau de probabilidade de, ao definirmos esta posição, mantermos agregada e termos a união da Europa garantida. E isso não está, de facto, garantido. Para mim, devo confessar, com muita honestidade,
o facto de ainda haver uma substancial convergência. Nós podemos depois analisar os dados concretos sobre até que ponto é que esse apoio é efetivo à Ucrânia. Estou a falar do apoio à Ucrânia. Mas o facto de 4 anos depois ser possível manter ainda uma frente agregada substancial na União Europeia de apoio à Ucrânia é, para mim, uma surpresa. Uma surpresa agradável, entendamos-nos, mas é, para mim, uma surpresa. Porque a Europa sempre foi relutante em admitir esta dimensão de que o Miguel falava sobre a cultura do exercício do poder. Eu vou contar uma história muito rapidamente, que é assim. Nós, no Tratado Constitucional, em 2003, na Convenção sobre o Futuro da Europa, por iniciativa do Presidente Giscard d'Estaing, criámos uma coisa chamada Cooperação Estruturada em Matéria de Defesa. Depois isso veio a ser repescado para o Tratado de Lisboa. Eu aconselho a lerem esses artigos, porque estava aí exatamente definido um programa de afirmação de um poder hard da União Europeia. Estamos a falar de 2003. Um momento, aliás, muito difícil da Europa. Porque foi um momento em que a operação no Iraque dividiu os europeus, fez com que os americanos e os britânicos e os Reino Unido estivessem de um lado e os franceses e os alemães do outro. E, portanto, quando nós fizemos a proposta da cooperação estruturada em matéria de defesa, nós dizíamos a defesa vai ser o terreno onde se tem que afirmar a existência e o protagonismo global da União Europeia nos próximos anos. E aqui está o instrumento. O instrumento está ali. Nunca foi usado. Nunca foi usado. Ficou a dormir durante estes anos todos. E por isso, quando hoje nós falamos sobre a matéria de defesa, é verdade que alguns desconfiavam que os franceses queriam a defesa europeia por serem contra a NATO, velha querela que vinha dos tempos do gaullismo. É verdade que os britânicos nunca queriam perder o seu estatuto especial de ponte transatlântica e, portanto, um excesso de comprometimento com o projeto de defesa europeu podia limitar-lhes a sua margem de manobra da ação própria na sua relação com os Estados Unidos. Mas a realidade é que nós estivemos a dormir desde 2003 até hoje e agora somos confrontados com a necessidade de entrar numa lógica de catch-up. Não é de ketchup, é de catch-up, ok? Não confundir. Acompanhar. É de recuperar, tentar correr atrás do prejuízo. E podemos correr riscos, e eu vou acabar com isto. Um risco que existe é sermos muito retóricos e não termos capacidade de deliver, de corresponder às expectativas. Como sempre? Como sempre? Isso aí é um risco enorme. Esta parte deve ter sido censurada, provavelmente. Sim. Isto é o sinal da censura. Não sei. Um risco é o desfazamento clássico entre a retórica, onde os europeus são muito bons, e depois a capacidade de deliver. Em segundo lugar, há uma questão que não tem muito a ver diretamente com isto que estamos a discutir, mas que é muito importante, é que nós, europeus, quando vamos ao sul global e falamos do multilateralismo, o que eles ouvem não é aquilo que nós estamos a dizer. É uma ordem global controlada pelo Ocidente. Ora, com o que se está a passar na relação entre os Estados Unidos e a Europa, ou nós somos capazes de reinventar uma retórica própria sobre o multilateralismo que se distancia dessa interpretação pró-ocidental clássica, mas que abre espaço para que se mantenha a lógica da cooperação internacional, ou então teremos um futuro muito difícil. Miguel, como é que se encontra este equilíbrio? E já agora, se conseguir explicar porque é que Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth nos odeiam tanto, nós europeus, que nos acham tão horríveis. O problema principal que nós temos, e vamos continuar a ter, deixem-me voltar só um bocadinho atrás. Durante 80 anos nós não tivemos que pensar sobre certo tipo de problemas da Europa, porque os Estados Unidos asseguravam no grande espaço euroatlântico, aquilo que nós chamamos, eu e o Miguel Morgado ali na Católica, a estabilidade hegemónica. O que nós temos agora é os Estados Unidos, esta administração entende que a estabilidade hegemónica deixou de satisfazer os seus interesses. Portanto, das duas uma, ou nós temos uma saída desordenada da estabilidade hegemónica na Europa, que será catastrófico para nós, ou temos uma saída ordenada da estabilidade hegemónica. Qual é a dificuldade do segundo ponto? A saída ordenada. A saída ordenada da estabilidade hegemónica só é possível com nós temos que criar poder para poder melhorar a nossa posição negocial com os Estados Unidos. E criar poder não é fácil.
e depois ter vontade de o exercer. O que é criar poder? Poder é poder económico, é poder militar, é poder financeiro. É disto que nós estamos a falar. Temos que criar isto. Mas o temos que criar, Miguel, desculpe, pressupõe algum tempo, não é? Sim, sim. Quanto tempo mais? O tempo vai ser uma geração. Nós estamos num momento de transição histórica. Deixa-me dar um exemplo. Putin pensou que a guerra da Ucrânia seria curta, mas nós também pensamos. Está toda a gente a pensar, vem aí o 4º aniversário da guerra. Qual é a analogia que nós fazemos? Fazemos a analogia com a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Portanto, achamos que a guerra tem que terminar em fevereiro. É evidente que não vai terminar. Uma das últimas grandes guerras do herói político de Vladimir Putin, Pedro o Grande, contra a Suécia, durou 21 anos. Enquanto Putin for vivo, do meu ponto de vista, a guerra contra a Ucrânia continuará. Portanto, nós temos que criar mecanismos, temos que criar poder na Europa. Qual é a dificuldade? Deixa-me só voltar atrás. Nós não vamos conseguir criar poder na Europa sem reestruturarmos o Estado. A maneira como os nossos Estados estão organizados é uma consequência da estabilidade hegemónica que nós tivemos durante 80 anos, porque não foi preciso pensar e decidir sobre certas coisas. Então como é que acontece essa reorganização? Essa é uma questão política que vai dar muito trabalho e vai ser muito interessante, porque estes senhores que aqui estão vão se fartar de fazer perguntas na próxima década a quem vai ter que fazer isso e a nós que vamos ter que votar sobre isto. Mas em que sentido, Miguel? O que estou a dizer é muito fácil. A economia política tem que mudar. A parte industrial vai ter que mudar. O contrato social, evidentemente, vai mudar. E a segurança nacional vai ter que mudar. Isso é um susto para o modo de vida dos europeus, não é? O que interessa a um analista são os factos. Okay. Depois vem o processo de decisão política. É para outros. Mas se nós quisermos manter o que nós estamos a dizer aqui, esta parece-me ser uma das consequências daquilo que terá que acontecer se nós quisermos manter a coesão europeia na defesa dos nossos valores e interesses. Também podemos abdicar e dizer, pronto, escondemos. Mas penso que isso é inevitável que a gente faça isso. E depois vamos ter que criar, em termos de processo de decisão político, vamos ter que ter mulheres e homens, líderes políticos, que tenham uma mistura, agora vou ao encontro do autor preferido ali do Miguel Morgado, que é o Maquiavel. Vamos ter mulheres e homens decisores políticos que tenham uma mistura de capacidade de ação com base na aprendizagem do conhecimento e que tenham fortuna, que tenham a fortuna do seu lado. Mas nós vamos precisar de criar um novo sistema e processos de decisão internos para nos adaptarmos a isto. Portanto, eu de facto estou a falar, quem é a pessoa mais nova aqui? Quem é que tem 20 Posso ser eu. Pronto. É você. Diga-me o seu nome. Eu estou a falar para a Ana Clara, porque este processo, se nós tivermos algum sucesso, será concluído na geração dela. Ou seja, eu acho que a gente tem que pensar em termos de trajetórias mais longas de tempo. O jornalismo é sobre o agora. A mim, como analista, o que me interessa é o tempo histórico dentro da trajetória. É uma maneira diferente de pensar. Portanto, Ana Clara, eu estou a falar para si e estou a contar consigo, porque nós, vamos imaginar que o Ricardo Costa decidiu hoje, eu quero juntar em Portugal pessoas como o António Vitorino e a Ana Clara e pensar o que é que nós temos que fazer para em 2050, Ricardo, para em 2050 sermos um país seguro, próspero e livre. O que é que nós temos que fazer? Porque é disso que a gente de facto está a falar aqui. O grau da mudança parece-me ser estrutural, e, portanto, a nossa forma de pensar parece-me também que terá a ser... António Vitorino, queria ouvi-lo sobre isto. Como é que ocorre esta mudança? Quando é que ela começa? E em que sentido? O que é que significa para a vida das pessoas? Bom, nós temos que entrar em linha de conta com vários fatores condicionantes que não são facilmente resolúveis. Primeiro, o continente europeu é um continente profundamente envelhecido. E, portanto, a composição da sociedade, o contrato social, está muito dependente da composição humana da sociedade europeia. Eu estou confiante de que existe ainda na Europa
o capital humano necessário para garantir a condução dos destinos do continente, fazendo jus às responsabilidades históricas que o continente ele próprio tem. Mas não estou seguro de que haja as lideranças necessárias para isso. Porque no processo de decisão europeu há, obviamente, uma dimensão institucional que tem proximidade com o processo de decisão clássico dos Estados. Há um Parlamento, há um Governo, há negociações interinstitucionais, mas a montante disso há uma dimensão invisível que é a dimensão diplomática, isto é, os interesses de cada um dos Estados e como é que eles se concertam entre si para poder haver um processo de decisão. E essa dimensão diplomática gera entropias no sistema. É por isso que, por exemplo, muitas vezes dizemos a União Europeia é muito lenta a decidir. É verdade, se compararmos com a capacidade de decisão de um Estado nacional. Mesmo um Estado federal, onde também há concertações necessárias a fazer. Mas a realidade é que nós não podemos abdicar desta dimensão interestadual no processo de decisão europeu. Depois nós vemos a velocidade frenética com que Donald Trump toma decisões e faz coisas e ataca países. Não é? É sufocante às vezes. Bastante. Para um jornalista é entre o interessante e o sufocante. Não é possível, no curto prazo, pedir à União Europeia que assuma uma performance decisória desse estilo. Sejamos realistas, não é possível. Mas paga a pergunta é o que é que nós temos que fazer para que a atual capacidade decisória responda aos desafios e às necessidades que se colocam sem abdicarmos dos nossos valores. Por enquanto eu continuo fiel aos valores. Mas acha que não é compatível? Mas não é compatível? Não, eu acho que é compatível, simplesmente. Na realidade, no contexto europeu, tal como ele hoje existe, há uma linha divisória entre sociedades abertas, tolerantes, com capacidade de construir a coesão social e visões nacionalistas, fechadas, que negam o valor da escala e que pensam que seria mais vantajoso voltar à dimensão do Estado estritamente nacional. O segredo da União Europeia é como é que é possível compatibilizar ou equilibrar o interesse nacional com aquilo que são os interesses partilhados comuns. E, nesse ponto de vista, a capacidade da União Europeia... Vamos lá ver. Pela primeira vez, o Conselho Europeu reuniu, durante a crise financeira, a um domingo, que era uma coisa que nos tempos em que eu fui comissário era impensável, a um domingo, à noite, a ter que decidir antes da abertura dos mercados asiáticos. Como sabe, é às 3 da manhã. E decidiu. Compraram-se vacinas sobre política de saúde que não está previsto nos tratados, aliás. Aliás, a União Europeia nos últimos 13, 15 anos tem decidido só para além dos tratados. Eu não vou dizer que é contra os tratados, mas é para além dos tratados. E agora, recentemente, este empréstimo, o PRR, não é? PRR, assim. O empréstimo à Ucrânia, falar. Venceu-se um tabu, que era a questão de ir contrair empréstimos aos mercados. Agora repetiu-se com a história dos 90 mil milhões para a Ucrânia. Ou seja, perante a necessidade, a União Europeia consegue responder. Só que não é o processo linear típico de decisão de um Estado nacional. É um processo mais complexo. Mas a propósito disso, nós já estamos em contagem decrescente, mas a propósito disso, nós estávamos na altura do empréstimo de 90 mil milhões, nós estávamos entre isso e os ativos russos. Sim. Os ativos russos mostravam força da União Europeia, marcar uma posição. E optámos pelo empréstimo. É a conjugação de duas coisas. Primeiro, a aversão ao risco. Como é que os europeus olham para isso? Sejamos honestos. Entre uma posição de força e uma coisa que nos vai custar a todos, nós vamos pela coisa que nos vai custar a todos sem melindrar a Rússia. Usar os ativos riscos era um risco. Sim. E não vale a pena negar que era um risco. Era um passo. E também era a solução preguiçosa. Porque era mais fácil, era a menos dolorosa para os protagonistas. E era também a última, não era? Era o fim de uma linha. Portanto, nesse sentido, eu vou dizer uma coisa que se calhar vai contribuir para a minha impopularidade. Eu acho que foi adotada a boa decisão. Eu até acho que foi adotada a boa decisão. Era a mais difícil, era a mais dolorosa, era aquela que mexe connosco e não a outra que, embora
pudesse parecer mais popular, envolvia riscos muito significativos. Não se esqueçam do que a senhora Lagarde foi dizer ao Conselho Europeu. Cuidado com a credibilidade do euro como moeda de reserva internacional, e hoje essa moeda de reserva internacional é bastante diminuta quando comparada com o dólar americano, que é a chamada vantagem exorbitante de que falava o Giscard d'Estaing, que os americanos têm sabido usar sempre, constantemente, e não sei por quanto tempo vai durar. É uma questão interessante. Miguel, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou se podemos avançar com a questão... Podemos avançar. Questão Groenlândia, está ou não? A primeira-ministra dinamarquesa disse que, atenção, que pode estar aqui em causa a NATO. Só nos faltava agora a NATO também estar em causa com a questão da Groenlândia. Há pouco estava a ouvir o José Milhaz a dizer que as fronteiras da Rússia, o que se diz é que, diz Putin também, que as fronteiras da Rússia são onde a Rússia quiser. De repente, as fronteiras dos Estados Unidos são onde Trump quiser? Sim, isto choca-nos muito, mas muito rápido para cumprir o tempo. Eu não vejo Nós nada... temos aqui algum... Não vejo nada naquilo que Donald Trump tem feito, na afirmação da hegemonia norte-americana em termos de hemisférico contra a longa história política norte-americana. O problema que nós temos é que ali a Ana Clara e as pessoas mais novas olham para a história norte-americana, começa em 1991. Para as pessoas da minha geração, a história norte-americana começou em 1945. Mas há uma outra época histórica que nós já esquecemos e que convém que a gente aprenda, ou releia, ou leia, em que o exercício desse poder hegemónico no hemisfério ocidental sempre foi exercido. E já agora convém lembrar que Portugal, as Ilhas Selvagens, a Madeira dos Açores, estão no hemisfério ocidental. Convém saber geografia, aliás, tem pena que o Globo tenha ido embora. Há pouco tiraram o Globo, quase tinha vontade de manter aqui. Esta administração, e Trump foi particularmente claro no sábado passado, no discurso que faz, na afirmação de que o que interessa a esta administração, que já agora tem muita pressa, porque as eleições são em novembro, portanto, isto vai ser um sprint alucinado. Vai ser um ano. Vai ser um sprint alucinado, portanto, vai ser ótimo para a SIC Notícias, para os comentadores da SIC Notícias, para os jornalistas da SIC Notícias. Trabalho não vai faltar aqui. O que ele diz é comércio, território, recursos. E, portanto, vai haver uma enorme pressão sobre o Canadá. As primeiras guerras dos Estados Unidos não foram a sul, foram com o Canadá. Mas isso é preciso regressar ao final do século XVIII. Portanto, nós temos que voltar a estudar história, que é uma coisa, aquela disciplina maldita que toda a gente diz que não serve para nada. Mas, do meu ponto de vista, há duas razões para a história da Groenlândia. Os Estados Unidos já tentaram comprar a Groenlândia, mas agora Trump quer ficar para a história como o presidente que acrescentou território aos Estados Unidos. No ano em que os Estados Unidos fazem 250 anos, isso garantiria que ele seria semelhante a James Polk e William McKinley. Ficaria de certeza para a história do país. Mas eu queria voltar a uma coisa aqui que o António Vitorino disse, e sobre aquilo que nós estamos a falar. Vamos imaginar que nós, europeus, conseguimos reagir a este desafio e, na geração até à Maria Clara, conseguimos criar poder e mais integração. Se isso acontecesse, eu acho que isto pode explicar o que está acontecendo na Groenlândia, estes Estados Unidos não querem ter uma presença europeia perto do seu território. Querem santuarizar o seu território, desde a Venezuela, Colômbia, até lá acima à Groenlândia e o Círculo Polar Ártico. Portanto, também podemos olhar para isto como uma manobra defensiva contra a presença europeia junto do território norte-americano e linhas de comunicação que, na geração da Maria Clara, poderão ficar abertas ou transitáveis. Portanto, não me parece ter nada a ver com recursos. Os recursos estão lá. Não há falta de terras raras no mundo. O problema não é o acesso às terras raras. O problema é a refinação. Esse é que é o problema. Não? Quando vem dizer, mas há terras raras na Groenlândia. Está bem, mas há terras raras no mundo inteiro. A grande dificuldade é quem é que controla o circuito logístico da metalurgia e da refinação destes materiais. E, portanto, está na Groenlândia, está no mundo inteiro. Portanto, parece-me que são outro tipo de considerações que leva Donald Trump a fazer isto. A vaidade, o desejo de ficar para a história e uma santuarização do território norte-americano numa determinada concepção geopolítica que ele e grande parte da sua administração têm para os Estados Unidos. Nós esta semana falámos também de Marco Rubio, que está muito presidenciável por estes dias. Isto é uma fase Trump,
Seguir-se-á uma fase Marco Rubio ou J.D. Vance e será diferente? Os Estados Unidos, há bocadinho falei de sistemas e processos. Esta administração não tem sistemas e não tem processos. Não tem sistemas, não tem processos. Isto é a mesma coisa que alguém numa grande empresa portuguesa, o Conselho de Administração decide, somos só nós, Conselho de Administração, que passa de 7 ou 8 para 2 ou 3, eliminamos a estrutura intermédia toda e mandamos nisto. Portanto, não há processo em Washington. E, portanto, o que nós temos é um caos interno. E à medida que o ciclo das eleições para o Congresso avança, há cada vez mais vozes a competir, incluindo a mulher do Stephen Miller, que também já faz política externa. Portanto, isto é o combate interno entre as várias, vou usar uma palavra forte, fações desta administração completamente caótica, tem mais liberdade de ação porque não há processo. A administração aniquilou o sistema e o processo de decisão interno para ter mais latitude para poder agir. E eu só diria duas coisas. Primeiro, na operação da Venezuela, para as pessoas mais antigas, o sucesso tático, e foi um enorme sucesso tático, não há mais nenhumas forças armadas do mundo capazes de fazer aquilo. O sucesso tático não quer dizer sucesso político. Número 2, nós estamos excessivamente concentrados na dimensão externa daquilo que os Estados Unidos, a Rússia, a China e outros países fazem hoje em dia. São países que interpretam a mudança no sentido de correr mais riscos. E estamos a esquecer-nos do que se passa na política interna dessas sociedades. E parte da urgência de Donald Trump é o agravamento das dificuldades internas. O que o leva a correr mais riscos em termos externos para consolidar o seu poder e a sua imagem histórica na sua presidência televisiva. Portanto, vale a pena prestar atenção ao que está a passar em termos internos na Rússia, àquilo que está a passar em termos internos na China, àquilo que está a passar internamente nos Estados Unidos. Só para terminarmos, António Vitorino, nós estamos entre Putin, Trump e a China, na União Europeia? É uma fatalidade esta posição? O meu colega da Comissão, o Chris Patten, a seguir ao 11 de setembro, vivemos também um período muito difícil na conjuntura internacional, tinha uma piada, era que perante a grande confusão do mundo costumava dizer "Stop the world, I want to get out". Bom, podemos seguir a linha Chris Patten, "Stop the world, I want to get out". Agora, que estamos neste mundo, estamos, e, naturalmente, confrontados com essas grandes potências. Mas eu sou muito de acordo com o que o Miguel chamou a atenção, que são os impactos internos de certas ações da política externa. É interessante verificar que nestas duas últimas semanas, houve já duas posições no Congresso americano, que todos nós diríamos que estava exangue e morto, uma estabelecendo limitações à redução decidida pela administração das tropas americanas presentes no território europeu, que eram 80 mil, foram agora reduzidas para 76 mil, e o Congresso votou uma lei que diz não, abaixo dos 76 mil só podem vir mediante uma autorização do próprio Congresso, e se isso for concertado com os nossos aliados. E hoje mesmo vi que no Congresso americano há movimentações de vários senadores com peso dentro do Partido Republicano e no Partido Democrata sobre os impactos que a questão da tensão sobre a Groenlândia pode ter no futuro da NATO. Portanto, tomando posições favoráveis à NATO. Portanto, eu diria, nós temos que estar no mundo e, sobretudo, não devemos desistir. Essa é que é a mensagem. Não devemos desistir. Até porque não temos alternativa, não é? Se o Chris Patten nos explicar como é que saímos do mundo... Só queria dizer uma coisa. Eu estou aqui há 25 anos e, portanto, eu antigamente, quando queria ver ficção, via a Netflix. Quando me queria informar, via a SIC Notícias. Eu agora, quando quero ver ficção, vejo a SIC Notícias e uso a Netflix para outras coisas. Agora, melhor porque eles vão comprar a Warner Brothers, portanto, a oferta amplifica-se. António Vitorino, Miguel Monjardim, obrigada. Foi um gosto sempre a aprender com os dois. Obrigado. Obrigado.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.